Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre habilidade hoje e uma dessas habilidades é empatia, que junta-se com um oposto, que é nada mais do que culpa ou remorso. Vamos lá? Saiba que se você é um ser humano normal, você vai sentir esses sentimentos, principalmente de culpa, de remorso por algo que aconteceu. Por quê? Porque você tem empatia. Você vai sentir a dor que o outro está passando e você vai saber exatamente o que ela está sentindo. Empatia, muitas vezes, essa que é importante para que a gente saiba o que o outro está passando, mas entenda também em qual momento que essa culpa ela surge. Então, por exemplo, você fez alguma coisa para você e deixou de fazer para outra pessoa porque ela precisava naquele momento algo que você fizesse, mas ela realmente podia fazer sozinha. Fica num sentimento de empatia que você poderia ajudar essa pessoa e ela realmente faz. Enquanto essa situação não se resolve por parte dela, você fica com o sentimento: eu poderia ter ajudado, eu poderia estar ali ajudando, eu poderia até mesmo fazer por ela. Só que, convenhamos, se você faz algo pela pessoa, aquela pessoa ela não vai crescer naquele sentido, né? Por exemplo, um trabalho de escola. Se você fez a parte do seu colega porque ele não tinha condições ou até mesmo não queria estudar, ele acaba perdendo todo esse conteúdo, toda essa informação que ele teria de crescimento e vai para você. E muitas vezes você já tem esse crescimento. Surge então, nesse meio do caminho, um sentimento que é o sentimento de enfrentamento, que é o ego. A gente se sente mais realizado, a gente fica mais feliz por ter ajudado a outra pessoa, mas a outra pessoa não cresceu. Isso me fez lembrar uma história do meu orientador. Ele falou assim para mim uma vez: Luiz, você ajudou tal pessoa a fazer os dados, né, estatística. E esses dados não era para você ter feito para ele, era para o outro ter feito. Como você fez para ele, ele não entendeu nada e ele vai ficar por muito mais tempo sem entender. E foi aí que eu entendi, me caiu a real, que não era porque eu estava ajudando outra pessoa, eu estava fazendo com que ela não crescesse, ela não tivesse o que a gente chama de enfrentamento, aprendesse, lutasse. Então, quando você acaba vivendo pela outra pessoa, a outra pessoa ela acaba não tendo um desenvolvimento. Então, a culpa ela é originária pode ser de erros que aconteceram ou até mesmo algo que te incomoda, tanto moral como espiritual como físico. Quando você se sente mal, quando você não consegue seguir o caminho porque fica freado devido àquilo que aconteceu, por exemplo, você bateu o carro, você fica com aquele sentimento de estranheza. Por que eu estou sentindo isso? É diferente essa habilidade social para a gente desenvolver na sociedade de uma habilidade que você vai lá e acaba cometendo um ato ilícito. Então a culpa geralmente vem maior. Mas se você se sente bem e nem pensa nisso, isso fica no seu inconsciente. Você nem traz para uma reflexão, você não traz isso com empatia e a sua culpa geralmente é reduzida. O desenvolvimento de culpa é necessário, principalmente quando você precisa fazer com que a outra pessoa cresça, né? Então você vai acabar causando estranheza em certas situações. Isso é tudo um momento. E a culpa não é nada mais, o remorso é que você poderia estar fazendo algo por aquela pessoa. Se você fizer algo por ela, ela não vai viver. E se ela não viver, como que ela vai conseguir sobreviver a todas as intempéries do mundo? Ela não aprende e com isso ela acaba não tendo desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual e até mesmo desenvolvimento psicológico. Eu posso falar por mim mesmo. Muitas pessoas viveram por mim. Eu acabo não conseguindo me desenvolver numa habilidade social. Hoje em dia é muito mais simples, mas quando eu saí da minha casa e quando eu saí e vivi na sociedade, eu
me estranhei muito muitas situações. Eu queria ficar mais tempo sozinho. Eu queria ser uma pessoa cada vez mais isolada. Por quê? Porque quando eu encontrava outra pessoa, eu não conseguia conversar. Quando eu saí na sociedade, eu fazia tudo em si inconsciente. Mas cada vez que eu tinha a habilidade de ir atrás, de me desenvolver, conversar com as pessoas, saber o que falar, como falar com elas, cada vez ficou mais fácil eu ter essa culpa reduzida. Expor sua opinião, ter o seu grupo de pessoas que você vai poder conversar, que você vai ter um debate legal. Por isso que é importante viver, não ficar escondido nas sombras. Viver de forma honesta com você mesmo. Porque se você acaba vivendo em função da outra pessoa, que pensa de um jeito, que pensa que você faria algo errado. Pessoal, a gente sempre vai estar refletindo aqui com situações de habilidades que a gente tenta desenvolver no nosso dia. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Tem vários outros vídeos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre algumas curiosidades e também sobre algumas coisas do mundo pop. Acesse o sininho para que você sempre esteja atualizado a tudo que sai no canal. Um beijo a todos, até mais!